Boa tarde, amigos do programa 60 Minutos. Boa tarde, meu amigo R. Alves. É uma satisfação muito enorme estarmos aqui mais uma vez para mais um programa. E hoje eu quero iniciar aqui celebrando ao nosso Deus, pois hoje começa aí as festividades da Páscoa. E nós não podemos nos esquecer que Páscoa fala da redenção de Cristo, do seu sacrifício em favor da humanidade, de sua ressurreição, trazendo vida e vida com abundância. Não podemos aproveitar esse momento apenas para pensar em ovo da Páscoa, em coelhinho da Páscoa, mas pensar na figura do Cristo como Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou para trazer salvação à humanidade. Eu me alegro muito porque eu tenho acompanhado algumas atividades de algumas professoras e eu mesmo sendo professor também, e tenho percebido que essa cultura do capitalismo aos poucos está sendo minada, está sendo retirada, e a verdadeira Páscoa está sendo mostrada, o lado espiritual da Páscoa está sendo transmitido para os nossos filhos, para os nossos alunos, e isso é muito importante para a espiritualidade deles. Bom, meus amigos, primeiramente eu quero aqui trazer uma pauta em que o presidente da Câmara Municipal de Porto do Mangue, o vereador Júnior Bola, ele enviou um requerimento ao Poder Executivo aí pedindo os 20% de adicional insalubridade para os profissionais da saúde. O vereador agora comprou a briga, está lutando aí por esse direito desta categoria. Como se sabe, no início do ano, o Poder Executivo ele emitiu um decreto de estado de calamidade, então houve aí uma demissão em massa dos contratados e também da retirada de gratificações para todos os setores aí da prefeitura, inclusive os profissionais da saúde. E agora o vereador Júnior comprou a luta aí, se sensibilizando por essa categoria, está solicitando ao Poder Executivo Municipal que integralize aí os 20% do adicional insalubridade. Porque, na verdade, R. Alves, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, é até compreensível a retirada de gratificações dos profissionais de educação, do primeiro escalão, do próprio gestor e outros setores aí da prefeitura, mas a gente deve se sensibilizar realmente com os profissionais da saúde. São eles quem estão lá na linha de frente, são os verdadeiros guerreiros nesse combate contra a pandemia, contra esse vírus invisível e letal. Então, enquanto estamos em casa, enquanto estamos em nossos outros afazeres, eles estão lá na linha de frente, cuidando dos doentes, não só por esse de Covid, mas tantas outras enfermidades, tantas outras doenças. São eles quem estão lá na linha de frente se arriscando por ele também, por seus familiares, porque como o vírus é contagioso, eles criam aí um risco de poder ser infectados e levar essa enfermidade também para dentro de sua casa. E eles estão lá na linha de frente, mais do que justo, eles receberem, R. Alves, aí, esse adicional de 20%. O vereador realmente tem o apoio aí da categoria da saúde, tem o nosso apoio, acredito que tem o apoio da população, porque realmente é muito justo eles receberem esses 20% de adicional, ser integrado novamente esse valor, porque mais do que nunca eles são quem estão precisando nesse momento dessa gratificação. Eu acredito que é o mínimo que eles mereçam diante dessa luta em que eles estão na linha de frente aí nesta pandemia. Na ocasião, eu aproveito e faço um apelo ao presidente da Câmara que veja com bons olhos também aquilo que nós já temos falado aqui neste programa. Temos feito esse apontamento da possibilidade de se criar um auxílio emergencial em Porto do Mangue. É possível sim, Aldo Rodrigues mostrou que é possível fazer isso. O município do Aldo Rodrigues está aí com um projeto de lei em que serão distribuídos R$200 para 500 famílias, um auxílio emergencial de R$200 para 500 famílias. E nós temos sugerido aqui que Porto do Mangue poderia reduzir o número
de famílias. Então, se lá é 500, Porto do Mangue poderia colocar aí 200 famílias. Já é uma ajuda, já é uma contrapartida nessa pandemia, e a gente está falando de R$40 mil por mês para beneficiar as famílias mais carentes de Porto do Mangue, que mais estão sofrendo com esta pandemia. O auxílio emergencial do governo federal vem aí, e esse auxílio aí do município de Porto do Mangue, se criasse esse auxílio, seria aí também uma ajuda a mais para ajudar essas famílias que mais são carentes, que estão em miserabilidade, e que R$200 assim já seria uma ajuda e tanto para essas famílias. Então aqui eu faço um apelo ao presidente da Câmara, o vereador Júnior Bola, que veja a possibilidade, estude com os vereadores. Como eu falei ontem, nós só estamos lançando uma proposta, mas que pode ser amadurecida, pode ser pensada. Só o fato de nós pararmos para refletir sobre isso, para pensar sobre isso, para ter o desejo de querer ajudar as famílias, já é uma iniciativa. E a gente sabe que isso é possível se nos unirmos em prol do povo, das famílias mais carentes. Nós, de alguma maneira, poderemos ajudar aqueles que mais precisam. Então fica aqui o nosso apelo ao presidente da Câmara. Bem, seguimos aqui com a nossa pauta. Queremos trazer a acusação do presidente do Brasil. Bolsonaro acusa governadores de usar verba contra a Covid para botar as contas dos servidores em dia. O presidente diz que se leitos de UTI estão lotados é por conta da falta de planejamento dos governadores, que desviaram esses recursos destinados ao enfrentamento da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro tem feito duras críticas, e mais uma vez agora, em uma live nesta semana, ele falou sobre a atuação dos governadores para tentar conter a pandemia da Covid-19, acusando os gestores estaduais de desviarem os recursos fornecidos pelo governo federal para ações de enfrentamento ao vírus. E aí eles utilizaram-se desse dinheiro, desse recurso federal, para colocar as contas do Estado, né, dos servidores estaduais em dia. Pegaram-se toda essa verba aí do governo federal para quitar as contas com os seus servidores estaduais. Abre aspas, dinheiro foi para os estados e municípios, muito dinheiro, bilhões de reais, mas nós sabemos que muitos governadores e prefeitos usaram esse recurso para pagar folha atrasada, botar suas contas em dias e não deram a devida atenção para a saúde no momento, afirmou aí o presidente em live em suas redes sociais. E a gente tem visto isso em muitos estados e municípios do Brasil. O dinheiro da verba federal sendo aí utilizado de maneira que não é no combate à pandemia, mas para outros fins que não é da pandemia, querido amigo R. Alves. O nosso presidente, ele ainda disse que o governo federal sempre fez a sua parte no combate ao novo coronavírus e que responsabilizar a sua gestão pelas mortes causadas pela doença não é nada mais, nada menos do que má fé. Abre aspas, mortes infelizmente estão acontecendo, mesmo que os governadores e prefeitos tivessem tomado as melhores medidas do mundo, nós saberíamos que as mortes ocorreriam, afirmou aí o presidente. Bolsonaro voltou a reclamar dessas medidas que restringem aí a atividade do comércio e circulação de pessoas como forma de evitar a disseminação do vírus. Como nós já sabemos, Bolsonaro é contrário aos lockdowns. A governadora Fátima Bezerra, dessa feita, ela foi feliz em não fazer um lockdown no estado do Rio Grande do Norte, está abrindo aí o comércio, as escolas e as igrejas, mas a gente tem percebido aí que muitos governadores e prefeitos pelo Brasil têm sido favoráveis ao lockdown, e o presidente do Brasil, como já sabemos, ele é contrário a essa medida. Inclusive ele argumenta, porque mesmo com unidades de terapia intensiva, as UTIs superlotadas, Bolsonaro afirma que isso não pode ser uma justificativa para o lockdown. Abre aspas, no meu entender, isso está equivocado. Utilizar o lockdown, querer justificar o lockdown pelo fato das UTIs estarem lotadas, segundo o presidente aí,
é uma visão equivocada. O presidente, ele continuou as suas críticas ao apresentar reportagem de jornais da Argentina, mostrando que a pobreza no país já afeta 19 milhões de pessoas em razão das medidas restritivas adotadas pelo governo local. Abre aspas, o Brasil está indo no mesmo caminho, não sei o que se passa pela equipe de alguns governadores que mantém essa política de fechar tudo, afirmou aí o presidente do Brasil. E a gente sabe que isso, amigo R. Alves, ainda vai dar muito o que falar pelo Brasil. A gente tem certeza sim que virão fiscalizações mais severas, mais rígidas para os gestores estaduais e municipais que receberam verba. A gente está falando de bilhões, de milhões, de milhares aí de reais, tanto os governos estaduais como os municipais, e que esse dinheiro em muitas cidades do Brasil, em muitas cidades do Rio Grande do Norte, em muitos estados brasileiros, não estão sendo usados para combater a Covid, mas estão sendo desviados para outras finalidades, o que isso é, de certa forma, ilegal, imoral e sem nenhum bom senso neste período de pandemia.